Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Camila e hoje a gente já vai começar aqui na mesa para não perdermos muito tempo, porque vamos começar a nossa primeira aquarela do ano. E o vídeo vai ser longo, então já vamos começar aqui direto. Eu já separei todos os meus materiais que vocês já estão acostumados dos outros vídeos, meus pincéis de aquarela, de detalhe, caneta nanquim, a caneta branca, lápis, lapiseira, borracha. Separa todo o seu material aí e vamos começar buscando a referência de pose. Pausa para o Banguela, ladrão de água da aquarela. E voltando lá, a primeira dica que eu posso dar aqui para vocês é que vocês podem copiar assim direto do iPad, como eu tô fazendo, ou do celular, dependendo do tamanho do desenho, às vezes até direto da tela do computador, do notebook, se você quiser fazer dessa forma para ser um pouco mais rápido, você pode, ou se você não souber desenhar, também pode. Eu vou fazer desenhando mesmo, porque eu não quero exatamente igual a foto, eu só quero pegar algumas referências mesmo de pose, de rosto, de cabelo. E eu gostei bastante dessa foto, então eu deixei ali do meu lado o tablet para eu ir copiando os detalhes, vendo a posição da mão. E eu fui fazendo dessa forma. Depois eu posso fazer um vídeo mais completo ensinando a desenhar mesmo do zero. Caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários para eu saber. Nesse vídeo a gente vai ficar mais na aquarela, então você pode pegar um desenho que você já tenha, ou pegar algum line art na internet também para você treinar. Tudo isso tá liberado, tá? Fiquem à vontade para fazer da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem desenhar, também pode desenhar, fiquem à vontade. Nessa primeira parte, como eu tô fazendo direto no papel da aquarela, eu tomei bastante cuidado para não ficar muito marcado o lápis. Então, se você tem a mão mais pesada para desenho, toma cuidado, não pesa tanto, porque depois você vai querer apagar mais esse lápis e ele vai ficar muito aparente. Então, se a mão ficar muito pesada, né? Então só tomar esse cuidado, porque senão vai acabar manchando a aquarela também, a grafite, dependendo da grafite que você estiver usando. Eu tô usando um 2B. E eu vou apagar um pouquinho algumas linhas guias que eu tinha feito pro desenho, algumas linhas que estavam muito em excesso e poderia me atrapalhar na aquarela. E a gente já vai direto então agora para a nossa aquarela. Bom, aqui eu vou começar com um pincel de tamanho médio, meu desenho não é muito grande, eu tô fazendo em uma folha tamanho A5, é a metade de uma folha A4, pra quem não sabe, aquela folha normal de sulfite que a gente usa, sabe? A4, então essa daí é a metade. É aquele mesmo papel que eu sempre uso da Canson, específico para aquarela. Como eu sempre falo, não fiquem presos a materiais muito caros. Eu acho que quando você tá começando, principalmente se você estiver começando, quanto mais caro o material, com mais dó você vai ficar de treinar e de usar aquele material. Então é legal você comprar materiais um pouco mais baratinhos, apesar da performance não ser tão incrível quanto alguns papéis que tem no mercado, que são mais caros. Você vai ter uma liberdade para desenhar ali, você vai ficar se sentindo pressionado a fazer um desenho incrível porque o papel é caro, sabe? Então não tem mal nenhum usar esse tipo de papel. Eu vejo algumas pessoas falando assim como se fosse um crime fazer isso, mas não é, gente, tá tudo bem, usa sim. Fiquem totalmente à vontade para usar. Só precisa ser um papel mais grossinho, porque senão a aquarela vai estragar o papel. Essa é a única regra, tem que ser uma gramatura pelo menos 200. Esse, se não me engano, é 300, essa gramatura que eu uso, para ficar um efeito legal e não rugar o papel, não rasgar o papel, porque a aquarela usa muita água. E aqui, para começar a parte da pele, como vocês viram, eu fui umedecendo o papel todo antes de vir com a tinta, só água mesmo no pincel. E na sequência eu vim aplicando esse tom que eu usei para fazer a pele, só nas partes mais escuras, que seriam as sombras. Eu sempre falo isso para vocês quando a gente tá fazendo aquarela, que quando vai começar, sempre começa pela sombra, pela parte mais escura, só que com cores bem clarinhas. A gente vai escurecendo aos poucos,
Porque a aquarela, naturalmente, quando ela seca, ela vai ficar mais clara do que ela ficou na hora que você aplicou. Isso é normal. E aí você vai dosando. Se você vier com uma cor muito escura logo de cara, você corre o risco de ficar esquisito, não ficar com um acabamento muito legal. E muito do acabamento da aquarela, ele é sobre camadas, construção de camadas. Então tem que ter paciência, porque entre uma camada e outra, eu sempre falo pra vocês, tem que esperar secar. E pra ficar interessante, pra ficar legal e você ter bastante profundidade, principalmente, não tem muito o que fazer, tem que esperar secar e construir camadas. E aos poucos eu fui adicionando um pouco mais de tinta do que água. Conforme ia secando, você vê que você não precisa necessariamente esperar o desenho inteiro secar, ele vai secando conforme você vai fazendo. Então, por exemplo, eu tinha feito aquelas à mão primeiro e aí fui pro rosto. Quando eu voltei pra mão, ela já tava mais seca. Não precisa ser aquele seco de 2, 3 dias também, tá? Você pode fazer ali tudo na hora mesmo. Mas, às vezes, dependendo da quantidade de água que você utilizar no seu desenho, você vai ter que esperar secar um pouquinho mais. Uma dica muito legal que as pessoas usam bastante, eu uso quando eu tô com um pouquinho mais de pressa, se o desenho for muito grande ou algo do tipo, que é usar um secador de cabelo para acelerar esse processo de secagem entre uma camada e outra. A minha dica é não usar muito quente, tá? Pra não modificar muito ali a textura do papel e também a tinta depois você vir com o pincel em cima do papel quente. Então, utilize uma temperatura mais baixa e toma cuidado que se tiver muito molhado, muito líquida a aquarela em cima do seu papel, o vento do secador pode espalhar tudo. Então, vai ali com calma sempre. E prestando bastante atenção na quantidade de água que você tá aplicando. Bom, aí eu já diminuí um pouquinho o pincel, peguei um pincel um pouco menor, um pouquinho mais de tinta e vim fazendo os detalhes. Comecei a fazer os detalhes pelo nariz e seguindo toda aquela marcação que eu já tinha feito. E o legal de usar uma foto como referência, assim como eu fiz, é que a gente consegue pegar as referências de luz e sombra. Tem alguns vídeos aqui no canal, um vídeo específico de aquarela e um de lápis, desenho em lápis mesmo, grafite, explicando sobre luz e sombra. Esse vídeo é bem legal, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Eu expliquei o básico, mas bem explicadinho lá pra vocês entenderem como trabalhar com luz e sombra. E eu sempre falo pra vocês que também é muito sobre observação, e é por isso que eu digo que com uma foto de referência fica muito mais fácil de você entender ali do que você ficar imaginando qual que é a sombra que tá pegando no rosto, né? Não necessariamente você precisa, no rosto, no objeto, né? Não necessariamente você precisa ter uma foto de referência, você pode fazer um desenho da sua cabeça também, não tem mal nenhum nisso. Mas quando a gente faz um desenho, geralmente a gente usa uma imagem de referência, pelo menos pra gente entender a pose, pra não ficar estranho aquela pose que a gente estiver fazendo, e proporção, e também luz e sombra. Então é uma dica bem legal pra vocês conseguirem trabalhar de uma forma bem um pouco mais realista do que seria, né, a luz e sombra em cima do rosto ou de um objeto que você estiver desenhando. Bom, entre uma e outra eu fui deixando secar, como eu falei, conforme a gente vai fazendo um pedaço do desenho, o outro vai secando, então a gente não precisa necessariamente esperar o desenho inteiro secar para continuar. Só tomar cuidado entre uma parte do desenho e a outra. Se estiver molhada, a tinta pode escorrer para o outro lado. Então é sempre legal ir trabalhando lados bem opostos. E aqui, como eu já estou fazendo marcações um pouco mais escuras, já aplicando um pouquinho mais de textura nesse desenho, eu venho com menos água, é mais tinta do que água neste momento. E aí, sinta-se livre para usar as cores que vocês quiserem, a quantidade de detalhes que vocês quiserem.
tudo é muito livre, porque a gente está falando de algo que é artístico, então existe aí a sua representação também, que é uma das partes mais importantes da arte que a gente está fazendo, né? Nessa parte do nariz eu comecei a vir com um tom meio rosado, para dar esse, como se fosse um blush que a personagem tá usando, e eu vou utilizar a mesma cor para fazer as bochechas. E aí você vê que eu vim dando umas batidinhas pra ficar mais marcado. Eu não queria que ficasse tão invisível, eu queria que ficasse mostrando mesmo que tem um rosa nas bochechas e no nariz. E conforme eu fui precisando ali, eu fui adicionando cada vez mais camadas. Lembrando, gente, que o vídeo sempre tá com cortes ou acelerado. Nesse momento tá na velocidade normal, mas tem vários cortes, então... porque senão o vídeo fica realmente muito grande. Eu levei mais ou menos 1h30, 2 horas para terminar esse desenho. Então, lembra que você vai ter um tempinho ali dedicado a isso. Se for algo que você está fazendo por hobby, porque você gosta, é muito legal. Você vai ter bastante tempo ali focada nisso. E eu gosto bastante de fazer isso, inclusive, porque realmente é bem terapêutico. Então você já sabe que você vai ter que reservar um tempinho extra ali pra fazer uma aquarela sempre que você quiser. Bom, aqui eu já vim fazendo também aquele mesmo tonzinho de rosa na boca pra começar a dar a base da boca. Mas eu preciso esperar secar pra eu continuar dando os detalhes da boca. Então eu fui para os olhos. E aqui eu queria fazer um desenho colorido. Eu não queria fazer algo muito realista. Então, os olhos dela vai ser lilás e o cabelo também. Quem segue lá no Instagram e quem viu aqui na aba de comunidade também do YouTube, viu que eu postei spoiler desse desenho. Ele não estava pronto quando eu postei aquela foto, mas você já viu como é que ficou aí no final, o cabelo lilás. E eu amei o resultado, inclusive, achei muito fofo. Nossa primeira aquarela do ano tem bastante delicadeza, bastante sentimento. Eu achei que ficou um desenho muito bonitinho, eu gostei bastante. Eu espero que vocês também estejam gostando. E eu vim com um pincel um pouquinho mais fino ainda e com menos água e mais tinta para fazer essas marcações um pouco mais fortes. Antigamente, quando eu comecei a desenhar, eu costumava fazer essas marcações ou com uma caneta nanquim ou com um lápis de cor. E com o passar do tempo, eu fui me acostumando a fazer isso com a própria aquarela. E eu acho que o resultado, ele fica um pouco mais natural do que fazer com um nanquim ou com lápis de cor. Ele fica um pouco mais leve e dá um acabamento, sabe? Eu sempre gosto de dar esses acabamentos pra ficar... Como a aquarela, ela é muito clarinha, ela fica um pouco apagada se a gente não constrói essas camadas. Então eu gosto de vir com aquarela para fazer isso, e o nanquim que eu utilizava antigamente destacava muito. Eu ainda acho que fica lindo com o nanquim também. Se você quiser testar, se você usa, eu acho que fica super legal, porque o desenho salta bastante assim do papel, fica bem bonito. Mas eu tenho optado por algo um pouco mais delicado mesmo, para ficar com um acabamento um pouco mais leve, como eu disse. E aí eu fui começar a fazer os detalhes dos olhos, a sobrancelha também, tudo usando esse pincel bem fininho e entre uma cor e outra limpando bem para não ficar manchado. E sempre esperando a camada de baixo secar, porque senão também vai vazar tudo e manchar tudo. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui pra mim, que ajuda muito. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo. E deixar aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada para todo mundo que já apoia bastante aqui o canal. A gente tem crescido bastante, eu tenho ficado muito feliz com isso. 2023 foi um ano muito legal e eu acredito que 2024 vai ser ainda mais. E temos muitas artes para fazer pelo caminho ainda. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, porque eu tenho me divertido muito produzindo os vídeos aqui no canal. Aqui a gente já foi para o cabelo. Eu comecei pegando um pouquinho de tinta bem diluída
e bastante água, né? Então, bastante água nessa parte do cabelo. Porque eu queria fazer ele com bastante textura. Eu queria até que ele ficasse com uma cara um pouquinho de algodão, de nuvem, algo bem não real, assim, não capilar mesmo, sabe? Então, eu fui fazendo bem manchado. E depois eu fui adicionando um pouco mais de tinta para ele ficar um pouco mais forte, um pouco mais de saturação. Porque, como eu falei pra vocês, quando a aquarela seca, ela fica um pouco mais clara, um pouco mais translúcida do que quando você aplicou. Então, eu reapliquei um pouquinho dessa cor no cabelo depois que ele secou, pra ficar um pouquinho mais forte. E aí, eu já estou fazendo os detalhes finais para quando secar a aquarela, eu já poder finalizar esse desenho com vocês. E bora finalizar esse desenho então com o lápis 2B. Eu conheci essa técnica em um curso que eu fiz lá na Doméstica e eu gostei muito, eu achei que o resultado fica bem legal, dá uma textura e ao mesmo tempo continua com a leveza da aquarela. Então eu tenho usado mais isso nos meus desenhos, o lápis como acabamento final. E é bem legal porque eu realmente nunca tinha pensado em fazer algo assim. E o que eu mais gosto no mundo da arte é isso, sabe? A liberdade que a gente tem de criar com todos os materiais. Então, não é porque um material foi feito para uma coisa específica que ele precisa ser usado só para aquilo. Eu acho que é tudo muito questão de criatividade e expressão artística. Então, fique à vontade para utilizar os materiais da forma que você quiser utilizar, sabe? Arte não é sobre regra, não é sobre certo e errado. É sobre aquilo que você quer expressar, então fique à vontade, é muito legal isso. É livre e tem que ser leve. Eu fui utilizando a caneta em gel branca para finalizar os últimos detalhes desse desenho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Aplica o branco em todos os lugares que você quiser deixar com uma iluminação diferente. Eu sempre acho que dá um glow, assim, uma carinha de brilho. E também dá um up no desenho. A sua assinatura, sempre assine o seu desenho. E bora pra ver o resultado final, então. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Yeah.